Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Antônio, eu sou um dos integrantes do Teatro da Neura, grupo residente aqui na cidade de Suzano desde 2004. E hoje a gente vai propor aqui para vocês esse encontro nesse formato, cada um na sua casa, e também uma adaptação desse conteúdo para que chegue minimamente com qualidade e com informação para todos vocês. A Menina da Cabeça de Bola, que é um dos espetáculos que integra, né, um desses braços que a gente chama como realismo fantástico, está nas vésperas de completar 10 anos. E foi uma das nossas primeiras experiências com o que hoje a gente chama de teatro de imagem. Foi minha primeira direção dentro do grupo, antes eu só escrevia e atuava. E com certeza a Menina da Cabeça de Bola, hoje a gente consegue compreender, e isso também vem muito do que eu falei, enquanto processo, transformação e movimento dentro de uma sala de criação, ela com certeza foi uma escola onde a gente testou algumas coisas de forma muito intuitiva. Realmente foi um desafio, porque a gente trabalha ali a partir da sensação daquela obra, né? Do que aquele artista pintou ali, né? Como a gente vê um quadro, sei lá, da Frida Kahlo, da Tarsila do Amaral, de tantos artistas, e a partir daí construir uma cena, né? Então trabalha muito com a sensação que aquilo me traz, né? Então, a partir daí, a gente começou essas construções, primeiro dentro da discussão do que aquilo me trazia, do que eu achava, e achando dentro dessas 10 imagens, né, que chegaram até nós através do Horn, como que a gente colocava ela em ordem, né, dentro daquilo que a gente queria contar como história, porque é bom a gente frisar que a história não chegou pronta, né, existia já uma personagem, que é essa menina da cabeça de bola, que sofre uma rejeição, bullying, tudo aquilo que a gente sofre na infância, né? Até a questão mesmo da imposição da família, a questão do amor, desses 1000 traumas de infância que a gente vai crescendo e participando desse ciclo, né? E a gente, através dessas sensações, a gente organizou essas imagens dentro de ouvido muito atento, de ouvir o outro, de entender, né? Porque para cada pessoa chega de uma forma. E, bom, vocês vão ver a imagem aí também e vocês vão ter essa ideia de que para vocês talvez cheguem de uma forma, passe outra sensação que pra gente passou na época, né? Tanto que hoje em dia, né, depois de 10 anos, a gente enxerga a cena de outra forma, né? Ela tá se modificando o tempo inteiro e trazendo também para questões que hoje atualmente também incomodam, né?
Quando a gente fala um teatro de imagem, o que seria um teatro de imagem? A gente traz essas imagens, essas pesquisas, ou enquanto determinada obra ou artista se visitar, ou a partir de alguma provocação, alguma atividade dada para o próprio elenco, e o elenco traz. A gente pega essas imagens em sala de criação e se debruça na leitura dessas imagens. Essas imagens são formadas por diversos símbolos, né? Eu acho que uma das coisas mais fantásticas, inclusive, é o poder que tem uma imagem, o poder que tem uma fotografia. Mas aí a gente se pergunta, né, Cibele, como é essa construção, né? Esse personagem que não existe, né? E realmente é uma forma de se colocar do outro lado. A gente discute muito isso dentro, né, dessa analogia, né, que somos todos menina e somos todos cinzas, né? A gente em alguma parte da vida impôs algo e algo também foi imposto a nós. Então essa inversão, né, dentro da construção, e que de uma forma muito bonita vai levando essa personagem também para as transformações que vai norteando a história. Então, o que eu posso dizer dentro da construção é que foi uma construção muito intuitiva e muito através dos trabalhos corporais, né? A gente trabalhou muito as sensações corporais, muito a construção desses personagens, porque, enfim, a gente está falando da questão dos personagens infantis, né? Então são grandes tipos característicos mesmo. Então eles precisam vir com uma força, porque para a criança é necessário essa identificação de primeira, né? Então é muito curioso, a criança olha e já fala, é isso, né? O bom, o mal, o legal, o chato, o engraçado. Então é muito interessante esse lugar de ir pro grande mesmo e do tipo em si, assim. E é uma delícia, né? Porque a gente também volta para os universos que nos foi apresentado como criança. Então, de alguma forma ou de outra, a construção também vem a partir dessas referências, né? A peça Menina da Cabeça de Bola é uma peça extremamente importante e significativa para nós do Teatro da Neura. Não só por conta de todo o seu histórico e a sua longa vida e trajetória e todos os lugares que nós já conseguimos circular com a peça, mas também por essa nossa conquista de entendermos melhor, né, essa transposição da imagem para a cena, que é uma coisa que nós usamos muito dentro da linguagem do realismo fantástico no Teatro da Neura. Ter apurado nosso olhar para essa relação do lúdico, do quanto que uma imagem pode nos fornecer informação para a criação do personagem e até para a dramaturgia fantástica, é muito enriquecedor, né? E hoje em dia a gente consegue identificar duas possibilidades dentro desse universo de criação. Uma delas é a criação do personagem ou da própria cena através de uma imagem, como nós fizemos na Menina da Cabeça de Bola, ou até o contrário, que é
transpor uma ideia, um diálogo em ação ou imagem, fortalecendo assim a interpretação da obra, sobretudo, fazendo com que texto e imagem se complementem, um depende do outro. É importante a gente perceber que para cada ator existe uma possibilidade de criação ou até identificação de processo de criação do personagem. E nós costumamos usar das duas formas, né? Dessas duas possibilidades. Então tem ator que funciona mais através do psicológico, dentro das características psicológicas do que aquele enredo ou aquela temática do personagem traz para o ator. A partir dali ele vai criar, vai trazer uma proposta de corpo, uma proposta de voz para o seu personagem, uma proposta de encenação. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a palavra. Especificamente na Menina da Cabeça de Bola, nós trabalhamos com pouquíssimas palavras. Existe um gramelô, uma linguagem própria desses seres que habitam essa história. Gil, porque, como a gente disse aqui, trabalhamos com imagens, né? E a gente queria que a imagem dissesse mais do que outra coisa. Só que é muito importante essa questão de a gente se expressar, né? Como que a gente se expressa? E a gente criou, né? Uma coisa que a gente já aprende dentro do teatro, essa questão do gramelô, que é esse que de alguma forma comunica também, sem impor as palavras. Então a gente pegou palavras-chave, né? A gente usa como família, amor, amigo, né? Saudade. Então, palavras-chave que já levam a criança para o universo, e o caminho todo ele é conduzido pelo gramelô, que é um desafio, né? Pra gente entrar nessa brincadeira. Então, eu acredito que essa construção é uma construção também da gente tirar um pouco essas críticas e ir pra diversão, né? Eu acredito que o trabalho do ator vem muito desse lugar, né? Do não julgamento. Vamos brincar com isso. E a partir desse gramelô, que nasceu até o nome que a gente chama, né, de Malauele, né, que são as criações, esses três cinzas que a gente acaba chamando de Malauele, Malauele, e foi tudo dessa brincadeira de fazer e nessa construção. E o gramelô, ele já é, dentro do teatro, uma das técnicas de construção, né, até pra gente brincar com essa questão das nuances, da voz e tudo mais. Então, ele acabou sendo o nosso texto. Acho que o gramelô, ele se assemelha a um livro sem texto, né? Um livro apenas de imagens. O som que o gramelô, né, traz, ele traz para a criança uma possibilidade de interpretação, e isso é incrível. É muito legal quando você pode dar ali a coisa pronta, mas também é muito legal quando você abre essa possibilidade de interpretação e a gente recebe as coisas mais lindas, né? Porque o recado tá sendo falado, né? Tá sendo dito. Existem outras formas de falar para além da palavra. Então, o gramelô, ele vem para entrar um pouco nesse lugar, e eu acho que ele completa muito bem. Talvez se nós tivéssemos
muitas palavras, muitas frases formadas, com uma digestão muito ali não de uma digestão, mas ali de forma muito direta, né, na mensagem, talvez ela não chegasse da forma poética como ela chega. Ela se completa bem com o teatro de imagem, sabe? Eu acho que ela tem ela casa, né? A questão do Gramelot casa muito bem com o teatro de imagem. Como nós estamos lidando ali apenas com as imagens, sem o texto, né? Apenas com as imagens, eu acho que ele vem um pouco para completar isso aí. A Menina da Cabeça de Bola, que é o espetáculo que vocês vão assistir, né, vão ter essa oportunidade, ela faz parte de um dos braços de pesquisa do grupo, que é o Realismo Fantástico. O espetáculo está às vésperas de completar 10 anos de vida. É um espetáculo com uma grande trajetória dentro do grupo, que nos contemplou de diversas formas. E a gente começou a trazer muitas questões da memória, né? Desde retrato de infância, de vó, de mãe, de pai nosso, até de objetos, para realmente alimentar a sensação, né? A sensação e a memória, que é um dos volantes, né, do realismo fantástico. Trazer o que essa imagem me traz, a partir dessa imagem de referência. Então, é sempre a partir disso, sabe? É sempre a partir dessa imagem. Eu acredito que, como atriz, eu não sei se é porque a gente já está se familiarizando com essa questão de construção, mas é uma forma muito enriquecedora, porque vai expandindo o olhar realmente, né? Não só para a coisa da imagem, daquilo que você enxerga no texto, mas também daquilo que está fora, né? Para a gente enxergar além do mundo da criação ali dentro da sala de ensaio. Hoje a pesquisa do realismo fantástico segue de forma contínua com alguns pilares. Por exemplo, sempre vai ser uma mulher, uma figura feminina, passando por determinada questão social ou fantástica, né? Porque a gente também pega uma situação realista e trabalha em cima dela, trabalha com essa poesia, com esse refinamento da poesia, da coisa. A gente vai chegar lá já já. Então, a mulher, a sociedade, a família, as instituições. E isso da forma mais realista possível até a mais mágica. As coisas, elas começam a fazer muito sentido ali no momento da montagem, né? Todo o processo criativo ali da formação desses personagens, da formação dessa história, da forma como esse figurino é desenhado, esse cenário é desenhado. Também tem a maquiagem, né? A maquiagem, ela só vem para completar muito esse lugar. E também é um item extremamente importante. A maquiagem transporta, né, o ator e quem tá vendo o ator, né? Ele compõe junto com o cenário, junto com esse figurino, essa máscara, né, que é colocada para contar a história. Então tudo diz muito, absolutamente tudo. Cada detalhe importa numa montagem como essa, sabe? A maquiagem como caracterização da personagem. A maquiagem dentro do teatro, além de ser uma máscara, ela ajuda na composição final da personagem. A maquiagem cênica, artística, circense, cinematográfica, teatral, ela foge um pouco da maquiagem social, da maquiagem cotidiana. Esse é o legal do trabalho, porque você pode ir além dentro do universo proposto, tanto do espetáculo quanto da personagem. A maquiagem dentro do realismo fantástico, como linguagem ou como pesquisa, ela reforça ainda mais esse universo imagético, esse universo mágico,
que é totalmente fora do comum. Então a personagem ela pode ter um olho torto, ela pode ter um nariz muito grande, ela pode estar com a pele derretendo, porque é um universo totalmente fora do comum. E isso dentro da maquiagem artística é essencial. É sempre importante lembrar, antes das criações, referências que guiarão nessa composição final da personagem. Referências de foto, de cores, de filmes. Essas referências, ela te guia para uma criação final, que vai para o croquis, para o face chart, que é onde você começa a traçar ali o rosto do ator. Com essas criações e com esses pensamentos para a personagem. E esse face chart ele é fundamental para que o ator veja a composição final e de como vai ser no rosto dele, de como vai ficar no rosto dele, e também como um norte ali para o seu trabalho. Importante pensar nas cores. A maquiagem ela precisa dialogar com o figurino, com o cenário, com a iluminação, o estético em geral. Uma coisa vai ligando a outra. Na criação do face chart e do croquis, dá para trabalhar com qualquer tipo de material. Com lápis de cor, ou com a própria maquiagem, com a própria sombra, ou com esses materiais naturais mesmo, como o café, a terra, a flor, ou o próprio papel, como uma forma de reciclagem também. Trabalhar a maquiagem a partir da reciclagem. Isso dentro da maquiagem artística é um elemento muito novo e muito interessante. Isso que está aparecendo agora na tela para vocês é um esboço, é um boneco de um mapa dramatúrgico. Embora o nosso foco agora, dessa parte da explanação, seja a dramaturgia, a palavra, afinal a história, o nosso guia principal e fundamental para as nossas escolhas, embora seja um foco dramatúrgico, algumas montagens não fogem muito também desse raciocínio na direção da construção de determinadas personagens ou até mesmo da encenação como um todo. Mas a gente vai focar agora enquanto uma provocação de criação de uma história, de uma narrativa fantástica. Lembrando que é sempre uma especulação, uma pesquisa. Não há certo ou errado, há um teste, um treino, que embora muito teórico e sempre muito debatido, é sempre a ação que vai conseguir responder para a gente o que é funcional e o que não é funcional.
como a gente se mantém nesse formato, a ideia é ilustrar e chegar minimamente para vocês essa comunicação. Vocês vão perceber que no centro da imagem, no centro da tela, tem esses 3 bonequinhos cinzas, certo? Estão representando a protagonista ou as protagonistas gêmeas. De um tempo para cá, as obras realistas fantásticas do nosso repertório, principalmente as autorais, a gente consegue perceber que há esse símbolo quase que fixo, não como uma verdade absoluta, mas fixo na caminhada do nosso repertório. Sempre será uma mulher ou duas passando por algo. Sempre vai ser uma provocação de um universo feminino na sociedade. Na sociedade, na religião, na família, enfim. Sempre vai ser uma ou duas mulheres passando por isso. Esse mapa não vai provocar de uma forma sequencial. Não existe isso primeiro, isso segundo, isso terceiro. De repente, para cada pessoa que ler esse mapa, a ideia vai vir de uma forma e numa ordem diferente. Então eu vou comentar com vocês como mais ou menos acontece quando eu estou escrevendo uma obra. Partindo da protagonista ou das protagonistas, depois de vir a ideia dela ou delas, que geralmente é por conta de alguma imagem, ou alguma imagem que inspirou, ou alguma imagem inventada, e eu acho que eu até comentei isso um pouco, não é? Lá no começo do vídeo. Só que agora chegou a forma um pouco mais prática dessa compreensão. Depois da ideia da protagonista, vem o pensamento da família. Uma família majoritariamente feminina. Quem são essas mulheres? Onde elas vivem? Qual é a tradição? Qual é a tradição que formou a filosofia de vida dessas personagens? E lembrando que nós não estamos falando de um universo realista. E por mais realista que possa ser, está ressignificado num campo simbólico, às vezes abstrato, mas sempre poético. Geralmente, essa protagonista ou essas protagonistas que correspondem a essa estrutura de família, majoritariamente feminina, nessa estrutura há uma assombração, um infortúnio, uma maldição ou uma praga que carrega na família há décadas, há séculos, há segundos, lembrando que a gente está falando de realismo fantástico e o tempo não é real. E automaticamente essa protagonista precisa passar por algo devido a essa assombração, a essa maldição. E às vezes não só ela, todas as mulheres da família. Geralmente acompanha também nesse raciocínio de dramaturgia uma personagem do passado. Se não for do passado, uma personagem externa que traz um conflito direto e imediato que muda a trama, ou soma na trama, ou automaticamente ressignifica essa história. Nem toda dramaturgia vai compor com as duas questões, um personagem do passado ou uma personagem externa de conflito, ou às vezes sim. O importante é ter um conflito, algo que traga uma novidade e automaticamente provoque nessa dramaturgia ou uma inversão ou a necessidade de uma resolução e, junto disso, também provoque a plateia, o espectador, a pessoa que está nos assistindo. Nessa escrita, geralmente, vem baseada em alguma manifestação de fé de algum estado brasileiro, ou de alguma mitologia ou memória da história do nosso país. Automaticamente, é uma visita de intercâmbio cultural. A pesquisa, ir num lugar, conhecer pessoas do lugar, conhecer essas manifestações de fé, essas lendas, esse folclore, e vale lembrar que folclore é muito além do que nós aqui aprendemos. É também o que nós aprendemos. E quando eu falo nós, é para que a gente sempre tome um cuidado para não reforçar um olhar estereotipado, clichê e por muitas vezes preconceituoso, principalmente quando a gente está lidando com alguma manifestação ou mitologia dada como um folclore que não é do nosso estado, ou da nossa cidade, ou da nossa própria tradição. É preciso ter sempre muita pesquisa e muito tato, e lembrar que nós somos um país diverso,
um país com muita diversidade, com diversos pontos e polos culturais. Somos um país miscigenado. Então, muito do que a gente aprende somente como folclore nasce e só sobrevive por conta de uma resistência, certo? De uma luta. Então, a gente precisa sempre pesquisar muito, porque como é um universo simbólico, a gente precisa ter muita sabedoria nas escolhas para ressignificar, certo? Outro eixo importante é a memória individual e a memória coletiva. No mapa, vocês vão ver que está meio que subdividido entre micro e macro. A memória individual é muito do que, às vezes, eu trago na escrita, ou os próprios atores e atrizes na sala de ensaio também compactuam, dividindo as suas memórias. Memória da sua trajetória, memória da sua infância, da adolescência, memória de alguém da sua família, de onde a sua família veio, histórias que foram contadas, pessoas que nós conhecemos pela memória de outras. Isso é o micro. E o macro, automaticamente, tem uma ligação com esse eixo aí de cima, que é qual memória do país, qual tradição do país, qual origem nós vamos escolher estudar para ressignificar ou para servir como uma matéria-prima para esse universo simbólico. Por exemplo, nós temos um espetáculo chamado Dália, Galileia e as Sete Tias. São duas gêmeas, certo? E essas duas gêmeas têm uns cabelos muito grandes. Nessa cidade, somente elas têm cabelos. E por elas terem cabelo, elas são cultuadas como santas. Todo ano, no aniversário delas, a cidade sai em procissão segurando as tranças dos cabelos e pedindo pelos milagres. Isso é uma breve sinopse. Existem várias outras abas que correspondem a essa dramaturgia e também a essa montagem. Mas a ressignificação cultural ou desse rito de fé, dessa memória, veio a partir do Círio de Nazaré, do Belém do Pará, aonde as pessoas que estão indo atrás dos seus milagres seguram numa corda. Ou seja, a gente pega um símbolo, uma manifestação, uma resistência e transporta isso para o nosso universo, muitas vezes dando uma outra leitura ou uma leitura muito próxima. Mas nós estamos sempre trabalhando num campo brasileiro. Outra característica forte dessas dramaturgias e dessas montagens são os pequenos atos ou os quadros que compõem a dramaturgia completa, com nome, e eles são sempre anunciados. Por exemplo, primeira parte, Bárbara. Toda a dramaturgia, a primeira parte, vai ser como uma volta na história principal, na história da protagonista. Uma volta e uma apresentação. Minimamente o público já vai ter contato com o conflito principal e com a história, né, com a saga dessa protagonista ou dessas protagonistas logo no primeiro ato. Todo primeiro ato tem o nome da mulher que protagoniza a nossa história. E essa dramaturgia geralmente é composta por 7 atos. Cada ato batizado com um nome, onde apresenta o que vai ser tratado. Outro eixo. Frase-chave de causa e efeito, repetição poética. Nessas nossas dramaturgias, vai ser muito comum você ouvir, ou ler, ou assistir, e perceber que algumas frases sempre voltam, e geralmente voltam da própria boca da protagonista, ou de algumas figuras que compõem essa família majoritariamente feminina. Por exemplo, na dramaturgia do Menino Gigante, a protagonista, a Bárbara, repete durante o espetáculo todo, em situações distintas, a causa e o efeito, trazendo essa repetição poética. Ela diz: nasci sozinha, cresci sozinha, tive marido, perdi, voltei a ser sozinha, mas agora eu não sou mais. Ela sempre repete isso. É como se ela decorasse, é como se ela fortalecesse essa maldição dela, certo? E às vezes não vai estar só na boca da protagonista. Nessa mesma dramaturgia, nesse próprio espetáculo, a outra frase-chave e efeito, a outra frase-chave de causa e efeito, com repetição poética, que não está nunca na boca da protagonista, e sim das outras personagens. E a frase é
essa história é sua e não nossa. Então vai ser comum esse efeito elástico, essa poesia elástica na boca de determinadas personagens. Isso sempre vai voltar em situações distintas. Outro eixo é o tempo não cronológico e não real, e isso é de praxe, é um dos carros-chefes do realismo fantástico. Nós não temos nenhuma obrigação com o tempo real, cronológico nosso. A gente pode acordar agora e logo menos já é noite. A noite pode durar anos, o domingo pode durar séculos. Nós não temos a obrigatoriedade de uma responsabilidade cronológica. Isso na encenação fica explícito, mas porque muitas vezes a própria dramaturgia compõe e provoca. Esses são alguns dos destaques, são inúmeros os outros. Como nós somos um grupo de pesquisa de repertório, muita coisa continua em prática, em discussão, e muita coisa não é mais a mesma. Por isso que eu comecei também esse áudio e essa explanação a partir dessa imagem, dizendo para a gente não se preocupar com o certo e com o errado. O teatro é o teste, é a repetição, é a discussão e a ação. Então tudo isso também é muito efêmero, mas é extremamente importante que a gente se apegue minimamente nisso para que a gente consiga conduzir uma linguagem, discutir e aperfeiçoar um conceito, e assim se manter produzindo, qualificando e profissionalizando um raciocínio dramatúrgico, de encenação e também estético. E aí eu volto também à provocação. Faço de novo. E se você tentar escrever, tenta escrever, curto que seja, sem a necessidade do certo e sem a necessidade do errado, e sim a necessidade da descoberta. Tenta escrever alguma coisa seguindo esse mapa, e lembrando, não necessariamente da forma que eu proponho, mas da forma que a sua imaginação propõe para você. Agora eu vou lançar uma proposta aqui, num modelo completamente diferente, né, alternativo. Estamos em casa, inclusive permaneça em casa. A brincadeira vai ser a seguinte: como a gente falou muito de imagem, de memória, eu vou convidar você a visitar a sua memória. Alguma situação, algum lugar, alguma pessoa, você vai visitar e você vai escrever sobre isso. Escreve corrido mesmo, né? Não vamos nos preocupar se isso está dramaturgicamente correto. Volto a dizer, a gente tem que tomar cuidado com o certo e com o errado quando é arte, né? É tudo uma especulação, é tudo um teste e treino. E vamos escrever. Escreve sobre essa memória. Depois que você ler sobre essa memória, você vai destacar uma personagem central dessa memória, que a gente pode chamar por enquanto de protagonista. E a partir dessa memória e desta protagonista, você vai colocar uma qualidade fantástica para ela. Qualidade fantástica, Antônio? Como assim? Não sei. Ela tem poderes? Ela influencia a natureza a influencia. Lembra que eu falei da chuva, da coisa do sobrenatural? Você vai pegar essa qualidade fantástica e vai fazer esta personagem ter que lidar com essa história que você criou, com um conflito fantástico. O que será que acontece com ela nessa situação? Ela vai chover? Todas as vezes que isso acontecer, os cabelos dela crescem. Quando passa, os cabelos encurtam. Percebe? São coisas que não são reais. A gente não vê uma pessoa na rua que quando fica nervosa o cabelo cresce e quando ela fica calminha o cabelo encurta. No realismo fantástico isso é possível. Tem que ter um porquê. E aí você vai descobrir esse porquê. Treina essa escrita. Se você gostar dessa provocação, dessa brincadeira, procura a gente na rede social, mostra a sua escrita e a gente pode trocar uma ideia, conversar sobre. Né? A gente está pensando, esse formato aqui é um formato diferente, mas a gente quer muito que de alguma forma isso acesse em você a curiosidade, principalmente de assistir essas obras, de ler esses autores. Ler talvez as próprias obras do Teatro da Neura, as obras fantásticas, mas também procurar esses autores, né? Gabriel Garcia Marques, Murilo Rubião,
Dias Gomes, o próprio Saramago, não é latino-americano, mas a gente percebe qualidades fantásticas nele, porque ele lida com o simbólico de uma forma muito peculiar, né? Eu acho que a Menina da Cabeça de Bola deu a oportunidade pra gente poder viajar e conhecer outros lugares e ter contato com diferentes públicos. Os públicos, eles são muito diversos, né? Acontece da gente perceber o quanto aqui, pelo fato de estarmos próximos da capital, como a gente tem acesso às coisas, e no interior, em outras cidades, não é assim. Então, muitas vezes, quando um espetáculo chega numa cidade pequena, a gente é tratado como popstar, assim. É o primeiro contato que as pessoas estão tendo com o teatro. Então, eu percebo que a menina, ela abre muito esses caminhos. Ela coloca a gente num lugar muito de percepção. E a gente percebe amplamente como a história e como toda essa técnica que foi passada aqui, como ela afeta, como ela chega nas pessoas, nas crianças, nos professores, nos pais, em todo mundo que assiste a peça. Então é muito bonito de ver, ensina muito para todos nós sempre. Todos esses encontros, todas as pessoas que passaram por nós e que a gente consegue abarcar com o nosso espetáculo. Acho que nesse período de quarentena, de pandemia, é uma coisa que nos dá a dimensão. Quando a gente não consegue encontrar com as pessoas, é quando a gente consegue perceber a falta que elas fazem e a importância delas no processo. Eu acho que todos esses encontros que esse espetáculo proporcionou só enriqueceram ainda mais a pesquisa e nos deram certezas de alguns caminhos que hoje o espetáculo segue e que é tão bacana pra gente ver.